No momento que estamos falando muito sobre déficit fiscal aqui no Brasil, a situação orçamentária extremamente tensa, levando a Bolsa brasileira a recuar forte, o dólar a subir, e a gente vai falar bastante sobre esse tema dólar aqui. Vamos falar sobre o que está acontecendo com a situação fiscal americana, que é pouco comentada pelo mercado financeiro aqui no Brasil e lá fora também. Porque o Tribunal de Contas, né, equivalente ao Tribunal de Contas, colocou aí divulgou os números de maio. E os números eu tenho aqui, o governo americano arrecadou cerca de 323,6 bilhões de dólares em receitas fiscais no mês de maio, mas gastou mais do que o dobro, cerca de 670 bilhões de dólares, gerando aí um déficit de 347 bilhões no mês de maio. Para você ter uma ideia, esse é o segundo maior déficit do mês de maio da história dos Estados Unidos. Só perde para maio de 2020, quando estávamos ali no auge da pandemia, quando chegou a bater 400 bilhões. Então chegamos perto aí, né? Os americanos conseguiram fazer um déficit muito próximo àquilo que vimos ali em maio de 2020, para você ter uma noção de como é surreal os gastos do governo americano. Porque naquele momento, em 2020, nós estávamos vivendo um momento de guerra contra a pandemia, né, que foi o termo usado por governos e mídia pelo mundo. Estamos em um momento de guerra. Então se justifica agora o endividamento, se justifica agora levar juros para zero, vamos incentivar a economia. E muita grana foi gasto por governos pelo mundo afora, fora a impressão de moedas de bancos centrais. E naquele mês de maio ali, logo após o lockdown que aconteceu no mês de março e abril, a gente estava no pico, no auge de gastos do governo. E o governo Biden, 4 anos depois, sem guerra, sem pandemia, né, sem guerra sanitária, gastando com a guerra da Ucrânia, certamente, prestando dinheiro para a Ucrânia, prestando modo de dizer, né, dando dinheiro para a Ucrânia continuar a luta contra os russos, ajudando de certa forma também Israel lá na Ásia, o governo conseguiu aí arrebentar a boca do balão e chegar a 340 bilhões de dólares em déficit. E esse número mostra que o déficit desse ano fiscal nos Estados Unidos vai vir acima de 2 trilhões de dólares pela primeira vez. O pessoal lá do Tribunal de Contas fez um reajuste de 400 bilhões no déficit previsto para esse ano, que era de 1,2 trilhões de dólares e agora passou para 1,9 trilhões. Olha o tamanho do ajuste que foi feito, quase o dobro, né, se pensarmos assim. É um movimento, uma previsão bem forte. E olha que faltam ainda 4 meses para o fim do ano fiscal nos Estados Unidos. E estamos falando de um ano de eleições em que os políticos gostam de gastar bastante e o Biden vai usar a máquina pública bastante esse ano e provavelmente vai estourar os 2 trilhões de déficit. O que a gente pode chegar na conclusão desses números é que a política do Banco Central atual está mais preocupada com o financiamento dos gastos do governo para que o Biden tente a reeleição do que combater a inflação. O governo precisa de dinheiro, precisa continuar gastando e os juros dessa dívida que está sendo acumulada a cada ano, 2 trilhões de dólares por ano. Olha isso. Olha a dimensão que isso significa, né? Isso só é possível graças ao Banco Central americano, que mantém juros num patamar muito baixo e estimula o endividamento do governo americano, né? E o governo está precisando dessa ajuda aí. Se os juros permanecerem na faixa atual de 5%, os juros dessa dívida que está acumulando e ultrapassando 35 trilhões de dólares nesse momento, vai crescer exponencialmente. Então, para ajudar o governo a continuar gastando, vamos ter aí um ajuste para baixo nos juros dos Estados Unidos. E como eu venho sempre comentando aqui, não porque o Fed venceu a luta contra a inflação. Muito longe disso.
vai haver esse ajuste exatamente para turbinar essa economia endividada dos Estados Unidos, porque não estamos falando apenas do governo americano, estamos falando de muitas empresas que também estão endividadas e pessoas físicas que também estão extremamente endividadas. Basta a gente ver o momento aí de déficit do dívida do cartão de crédito americano, que ultrapassou a barreira de 1 trilhão alguns meses atrás e é o maior número já registrado na história. Vamos dar uma pausa nesse vídeo para falar da Liga Lion, que é a minha comunidade de investidores que estão participando todos os dias comigo e recebendo conteúdos como esse que você está vendo aqui no YouTube. Este aqui é um corte de um conteúdo que vai completo no aplicativo da minha empresa Trade for Life. Todos os dias eu estou falando sobre o movimento dos mercados, fazendo análise de ativos, petróleo, ouro, ações do Brasil, dos Estados Unidos, moedas, criptomoedas, ouro, prata e muito mais. Você antecipa os fatos e com isso consegue fazer dinheiro, investir com qualidade. A assinatura é anual e você encontra o link na descrição desse vídeo. Vai lá, faz a sua assinatura agora, dá uma pausa aqui antes que você esqueça, para você estar comigo todos os dias, antecipando esse conteúdo que você vê aqui. E claro, eu tenho muito mais liberdade para falar e para trazer conhecimento e verdade para você do que aqui no YouTube. Então, se você quer dar um passo a mais, quer ir à frente dos conteúdos que você vê aqui, vem comigo para a Liga Lion. Link na descrição. Vai agora. Esse endividamento do cartão de crédito já está refletindo no varejo americano. Foi divulgado essa semana dados do varejo do mês de maio. O mercado tinha uma expectativa de uma alta de 0,20% em relação ao mês de abril, que foi um mês fraco, e veio abaixo disso, 0,1%. Ou seja, olha a economia enfraquecendo. A gente está vendo dados de postos de trabalho serem perdidos, né? Isso pela ADP, pela iniciativa privada, que traz um relatório muito mais justo do que o payroll divulgado pelo governo, extremamente manipulado. Ainda assim, o payroll divulgado pelo governo tem ali uma alta do desemprego dos Estados Unidos, saiu de 3,9% para 4% no mês anterior. Então, estamos vendo o mercado de trabalho desaquecendo, o endividamento muito alto, as pessoas precisam de crédito, o mercado imobiliário está sufocado, o sistema bancário também está totalmente insolvente. Eu já falei bastante sobre isso aqui. Os bancos conseguiram ali, graças ao Fed, os bancos compraram títulos lastreados lá atrás, quando os juros estavam baixos, e agora eles não têm como garantir todas as reservas que estão no banco, né? Então, os bancos menores e os bancos grandes, se tivessem que retirar esse dinheiro, tivesse que devolver o dinheiro aos clientes do banco, ele não teria tudo isso. Ele precisa de ajuda do Fed para manter as portas funcionando. E só assim muitos bancos regionais conseguiram sobreviver àquela crise que começou no ano passado e que levou ali 2 bancos importantes e que só não levou mais porque o Fed abriu o caixa, né, e criou uma linha para que os bancos conseguissem facilidade desse dinheiro aí, que é uma impressão de moeda, né, para resolver o problema de curto prazo e evitar uma corrida aos bancos para sacar dinheiro. Mas isso não torna os bancos americanos um lugar seguro para colocar o seu dinheiro, né? Isso, pelo contrário, os bancos americanos estão insolventes e precisam ter juros mais baixos para voltar a respirar, a tirar a cabeça de dentro d'água, né? Então, toda a economia americana está baseada no endividamento, em gastos, precisa continuar alimentando isso. Então, vai de todos os setores da economia, desde o setor público, com esses gastos do Biden, até mesmo as empresas muitas das empresas que estão extremamente endividadas. Ah, Léo, mas você está falando da economia americana, está indo mal, mas a Bolsa está batendo recordes atrás de recordes. Isso mostra que a economia está muito forte. Pelo contrário, do SP500, esse índice que traz aí as 500 maiores empresas americanas, 7 empresas é que estão subindo aí mais de 30% em 2024, estão puxando os principais índices, que são as tais 7 magníficas, aí coloca Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Netflix, que acaba recebendo, né, toda a liquidez que é drenada aí do mercado. Já que esses ativos continuam subindo, as outras empresas
se você colocar o mesmo período do ano, não chega nem a 9% de valorização. As 493 outras empresas do índice SP500. Então, a alta que você está vendo aí, está lendo, novo recorde na Bolsa, está sendo puxada por apenas 7 empresas nos Estados Unidos. 7 grandes empresas que estão sobreavaliadas, né? Estão com um preço, um valuation muito acima, de fato, do que elas valem, porque virou uma mania realmente, né? Estamos dentro de um movimento de bolha das principais empresas, dessas empresas que estamos vendo aí, principalmente ligada ao setor de inteligência artificial, né? Essas empresas estão tendo bons lucros desde o ano passado. Exemplo, a Nvidia, que agora se tornou a empresa mais valiosa do mundo, passou a Microsoft e a Apple. Essa empresa está vendendo muitos chips de computadores, né, ligado à inteligência artificial, mas em breve, é claro, vai enfrentar a concorrência de outras empresas que vão começar também a correr atrás do prejuízo. E, além disso, o enfraquecimento da economia americana, se os juros permanecerem por muito tempo aonde está nesse atual momento, vai levar a uma pausa nessas compras, né? Nesse investimento que as empresas estão fazendo em nova tecnologia, e isso acaba atrapalhando também os resultados da Nvidia mais à frente. Principalmente quando aí a gente faz uma projeção aqui de futuro, né? Pensando aí naquilo que eu já venho cobrindo com você aqui na comunidade. Se o Fed cortar juros, a inflação vai voltar a subir mais à frente, o Fed vai desvalorizar o dólar para permitir que essa economia endividada volte a ter dinheiro circulando, vai permitir também o financiamento dos gastos do governo, né? E com isso, o mercado vai ser extremamente beneficiado com essa alta, né, com esse momento que vamos ver aí de dinheiro circulando, mas com a queda do valor do dólar, porque o dólar vai passar a valer menos. O dólar só voltou a subir, eu estou falando do dólar DXY, que mede o dólar frente às principais moedas do mundo, porque os juros dos Estados Unidos chegaram no patamar que está. E quando começar a cortar, os investidores vão voltar a especular no mercado, como já estão especulando, né? O dinheiro vai passar a migrar mais para ativos de renda variável, e com isso o dólar tende a perder força. Vai perder realmente esse colchão que virou aí nos últimos tempos. E com a inflação voltando a subir, olha o problema. A gente pode ter um momento de fraqueza na economia com a inflação alta. Esse é um sinal de estagflação e que eu cubro aqui com você na comunidade. Já aconteceu antes nos Estados Unidos, na década de 70. Levou ali pelo menos 14 anos para esse problema ser resolvido. Só em 84 a coisa voltou graças a uma política extremamente agressiva do presidente do Banco Central americano, né, o Paul Volcker, que eu sempre comento aqui, que levou os juros para 20%. Mas naquela época, o endividamento do governo americano não chegava nem perto de $1 trilhão. Hoje o endividamento é de 35 trilhões de dólares. Se o Fed de fato fosse combater uma inflação mais forte nos Estados Unidos e tivesse que levar os juros a 10%, você teria só dos juros da dívida hoje mais de 3 trilhões de dólares. Isso realmente é uma tiro de bazuca, né? Eu nem falo tiro de bazuca, é uma bomba atômica explodindo em cima da moeda americana. E com a moeda perdendo poder de compra, a economia enfraquecendo, as empresas também serão impactadas mais à frente. De fato, esse momento do mercado que estamos vivendo agora, para mim, é um momento que... Que bom que você chegou até aqui. Tasca um like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo, assina o sininho da notificação para você ser notificado quando os vídeos novos chegarem. Lembrando que tem aqui na descrição várias dicas importantes para você investir melhor. Tem a minha comunidade Liga Lion, e-books e também a assinatura premium. Vem agora para Trade for Life. Até o próximo vídeo. Tchau!